militar ele tem que agir somente da nossa fronteira para fora. Da nossa fronteira para dentro, o local de um militar é dentro do quartel. No momento que ele sai de lá, ele não pode ser tratado como militar. Eu acho, por exemplo, que devia ser proibido no Congresso Nacional o militar entrar fardado. Mesmo que ele tenha sido eleito, veja, ele foi eleito, ele é deputado, ele não é mais militar. A farda unicamente faz dentro de um Congresso a manutenção da ameaça, a manutenção da diferenciação, quando aquela casa devia ser uma casa de todos iguais. Mas isso a gente vai discutir depois. O fato é que o Exército Brasileiro tem essa característica. E isso faz com que todas as legislações civis, por exemplo, não sejam aplicáveis. Tanto é que eles têm tribunais militares. Eles não respondem especificamente à jurisdição civil, a menos que ele mate alguém do lado de fora sem estar com farda. Porque se ele tiver fardado e matar alguém, ele vai responder na coisa militar. Agora, se ele não tiver fardado, e se nenhum militar resolver dizer que aquilo ali foi um crime em decorrência do serviço, ou seja, se a instituição largar o cara, aí ele vai ser julgado pela justiça civil. Se não largar, ele vai ser julgado por justiça militar, e aí nós temos uma república com duas justiças, né? Com cidadãos que são submetidos a uns tribunais e outros a outros tribunais específicos. E os tribunais da justiça militar, os juízes, são militares. Então é um processo de corporativismo tão endógeno, e se vocês imaginam a forma como ele foi montado, como ele foi criado, você acaba percebendo que o mundo civil não tem nenhum tipo de ingerência dentro desse sistema. Então, é muito interessante a gente pensar um pouquinho disso, né? Porque se você for parar para pensar, os nossos militares têm escolas próprias, têm condomínios próprios, locais nas cidades próprias, as chamadas vilas militares, têm hospitais próprios, recebem o seu soldo indiferente se o país está bom, está mal, se o PIB cresce ou não cresce, eles recebem lá os valores deles. Tem hotéis próprios de trânsito. Na realidade, o militar brasileiro ele não precisa conviver com o civil se ele não quiser. E, na nossa sociedade, isso é tão ruim que, efetivamente, eles não compartilham da vida civil e nem das mesmas questões civis. E aí, se você botar em perspectiva essa história que eles contam, né, terem surgido na Batalha de Guararapes, terem participado dos grandes feitos, como a Guerra do Paraguai, e depois a Segunda Guerra Mundial, né, terem sido eles os responsáveis terem sido eles os responsáveis, por exemplo, pela República, né? Porque o golpe da República é dado por militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, sendo que o Deodoro da Fonseca era monarquista, e só dá o golpe, só ajuda a dar o golpe, porque ele tinha uma desavença violenta com um político gaúcho, que seria o primeiro-ministro nomeado pelo Dom Pedro II naquele momento. Então, se você pega essa narrativa heróica que eles construíram e percebe o quanto eles estão insulados dentro da sociedade brasileira, você fica efetivamente apavorado. E aí eles se veem como os garantidores da democracia brasileira. Ou seja, nós só temos democracia na visão deles porque eles permitem. E aí você pega a frase do Mourão essa semana, e aí que eu queria chegar, né? O Mourão vem para a televisão e diz assim, não, vai haver eleição sim, seja com voto impresso ou não. Percebe que a fala dele já é uma ofensa? Parece que nós só podemos ter eleição e democracia se o Mourão permitir. Então é o Mourão que está dando a ordem para que a gente possa ter eleição. E aí você começa a entender efetivamente como a sociedade civil brasileira é tutorada pelos militares. De tal sorte que um senador da República, como o Omar Aziz, dentro do Senado, quando fala a respeito dos militares, a instituição se sente ofendida e ele é obrigado a publicar nota se desculpando ou dizendo que ele não queria falar em toda a instituição. Ora, bola, se um senador quiser falar que toda a instituição militar é uma merda, ele tem direito para isso. Nós vivemos uma república. E o exército, se sentir ofendido, que entre na justiça processando. E veja, se um senador dentro do púlpito do Congresso não tem direito de expressar a sua opinião, seja ela qual for. Mas não, a gente dorme no Brasil, a gente acorda no Brasil, a gente faz política no Brasil, a gente luta pelos nossos direitos no Brasil, sempre com um fantasma de um militar armado pronto para dar um golpe, sentadinho no sofá.